buscando ao Senhor. Sempre foi assim. Comecei a subir um monte, eu ainda era criança. Minha mãe subia com a gente, um carrinho na mão de brinquedo, mas subia um monte. Eita, glória! De lá para cá nunca paramos de subir um monte. São muitos anos subindo um monte, subindo os irmãos, os amigos, né? Buscando ao Senhor. E eu tomei conhecimento aí dessa busca deles. João congrega comigo, né? Obreiro da igreja lá conosco, é um de monte também, né? E falou desse mistério aí dos irmãos do monte. E aí teve uma outra reunião lá, outro culto, eu não pude estar, foi feito convite, eu queria ir para ouvir, né? Receber de Deus, mas não pude. Mas hoje eu vim dar glória a Deus, louvar a Deus também pela vida do pastor Isaías, que é o pastor dessa igreja. Deus abençoe, ó Deus. Glória a Deus. Deus é contigo. Hoje referência ouvida a parte dos irmãos aí sobre o Senhor, tá bom, meu amor? Deus abençoe, continue dando crescimento, avanço, para cumprir a obra, o chamado, porque a obra é desafio. A obra é romper, é guerrear, é batalhar. Eu sei que não é fácil. A esfera da guerra espiritual nesses últimos dias é maior. Então, puxa muito mais dos homens de Deus, principalmente daqueles que estão de frente a uma igreja. Glória a Deus. Não é fácil gerenciar, administrar tudo isso, mas a capacidade vem do alto. Aleluia. Deus abençoe, então, meu pastor. Ter saúde, longevidade, que é presente que Jesus dá. Eu sei que o Senhor tem a marca do caminho. Glória a Deus. Não chegou aqui à toa. Sabe, tem um histórico. Deus, Ele sabe do histórico e Ele honra o histórico. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Sou privilegiado de conhecer o Senhor. E espera aí por longa caminho a gente andar aí na obra, no reino, porque é isso que Deus quer. Ontem mesmo eu estava em reunião da igreja e falei, precisamos lembrar que somos membros uns dos outros, como Paulo falou. Glória a Deus. Nós ferimos o corpo, estamos também ferindo a nós mesmos. Glória a Deus. Então temos que cuidar do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos que teve o privilégio de estar aqui nessa manhã. Eu estou sentado aqui recebendo de Deus, lembrando também da primeira vez que eu preguei na minha vida, né? Glória a Deus. Aleluia. É um lugar pequeno, cheio da presença de Deus, imerso na unção, na virtude. Aleluia. Quando a gente começou a pregar, eu tinha pensamento, como é que eu vou pregar? Quanto tempo eu vou levar? Acho que eu vou falar no máximo 5 minutos. Consegui falar 15 minutos. Glória a Deus. Fiquei feliz por ter mais. Foi a primeira vez, voz trêmula, embargada, perna trêmula, mão suando. São todas as reações que dá quando a gente está começando o ministério, muito forte, né? Eu ainda sinto isso hoje, fico feliz, porque isso é dependência de Deus. Sabemos que ser dependente de Deus é uma bênção. E aí, esses lugares, Deus desenvolve os guerreiros. Aleluia. Não existe lugar pequeno aonde a presença de Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Não existe lugar pequeno onde a presença de Deus é grande. Aleluia. Vem acompanhar o evangelista Natan. É um dos meus braços direitos lá na igreja, junto com João e outros. Glória a Deus. Diácono Evandro também, meu irmão. Esses dias ele anda repousando, mas hoje ele vem da glória aqui. Aleluia. E feliz. Glória a Deus. Vem acompanhado ali também aquele casal de obreiro ali, ó. Cristiane e o John. John Leno. Só eu tenho John Leno na minha igreja. Glória a Deus. Eu sou beneficiado por isso. Glória a Deus. Eu vou terminar de ministrar, ainda vou ouvir aqui, se os irmãos permitirem, tá bom? Passar para ela louvar, ela fecha louvando, deixa Deus usar ela. Amém? Quantos ainda querem ouvir o Senhor por meio da palavra? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos à palavra do Senhor, vamos meditar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Eu tenho em parte muito para vos falar, mas vou tentar aqui ser breve, sucinto, porém corresponder à missão que me foi dada. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia. Lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra. Aleluia. Mateus. Glória a Deus. Na verdade é Marcos. Marcos. Você vai abrir aí no capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos. Glória a Deus. Jesus é muito bom. Aleluia. Glórias a ti. Glórias. Deus maravilhoso. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Se você estiver lendo, preste bastante atenção no cuidado de Jesus Cristo. Capítulo 2. Glória a Deus. Dois, 13. Só um versículo a gente vai meditar aqui. Na verdade, 2. Capítulo 13 do segundo capítulo de Marcos, no versículo 13. E de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E eles o ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aleluia. E ele se levantou. Aleluia. E o seguiu. Ó Pai, queremos ouvir a sua voz. Glória a Deus. Por meio da tua palavra, por meio das escrituras. Importa, Pai querido, ouvir a voz de Deus e não do homem. Importa ouvir a orientação que vem do Senhor. Ó Deus, precisamos entender, ó Pai. Precisamos de resposta, de esclarecimento. Aleluia. Ó Deus, precisamos de direção de nós. Viemos essa manhã para te adorar. Viemos essa manhã para te buscar. Viemos essa manhã para encher o nosso vaso de azeite. Ó Deus, viemos essa manhã para receber o convite do céu. Então fala conosco, Espírito Santo. Jesus, fala conosco. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Ligue aqui a sua mente, eu vou ser breve. Eu estava meditando nas Escrituras, pedindo a Deus direção naquilo que o Senhor queria falar conosco. Os longos anos que eu venho pregando a palavra, são 27 anos pregando e 43 anos de vida cristã. Então é um pouquinho de tempo, né? E esse ano fez 90 anos de evangelho na minha família. A glória de Deus. 90 anos atrás o evangelho entrou na minha geração. E quando a gente vem pregando muito bom tempo, pode-se dizer, a gente corre alguns riscos. E um dos riscos é buscar a zona de conforto. Esse é um dos riscos. Outro risco é não entender que Deus sempre tem algo maior. Por mais que você tenha ido, por mais que você tenha alcançado, por mais que você tenha rompido, sempre tem na ação de Deus um alcance maior para a nossa vida. Aleluia. Quando nós lemos aqui Marcos, o Evangelho de Marcos mostra que o Senhor Jesus ele está em passagem e ele está fazendo algumas ações de poder, de milagre. E Jesus começa assim a convocar discípulos. Eu vou falar sobre essa grande questão aqui, para nós compreendermos. E Jesus convoca alguns discípulos aqui. A Bíblia nos mostra que o Senhor convoca Levi. Há outro texto bíblico que o Senhor está convocando André. Ele convoca Tiago, ele vai convocando os discípulos para o segui-lo. Por quê?
Porque Jesus está ali formando o colégio apostólico antes de enviar ao mundo. Então, antes de ele enviar, ele precisa convocar, ele precisa chamar. Você vê que Jesus chama 12, e esses 12 ele começa a treinar, a preparar. Depois, ele chama os 70, e assim vai acrescentando, e ele vai preparando aqueles homens, vai dando a eles capacidade para fazer a obra. Antes, Jesus os chama, e aqui está uma grande questão para a nossa vida espiritual. No que diz respeito a o Senhor nos chamar para executar a sua obra e o seu propósito. Quando o Senhor nos chama, nós vamos precisar ter consciência de algumas coisas. Primeira coisa que é importante termos em mente, que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele vai nos submeter a um treinamento. E esse treinamento, muitas das vezes, vai ser desconfortável. Esse treinamento, muitas das vezes, vai trazer uma certa dor, um incômodo. Porque quando o Senhor está nos treinando para uma obra, Ele vai nos esticar. E Ele vai esticar para cumprir o chamado. Isso vai causar dor. Paulo entende isso, por isso ele fala aos Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Que é Deus quem justifica. E ele vai dando a lista, até que ele chega no versículo, e ele diz assim, aleluia, que o Senhor nem o seu próprio Filho poupou. Aleluia. Isso aqui é rico, porque precisamos entender que o Senhor não vai nos poupar de tudo. E se o Senhor nos poupar de todos os golpes da vida, aleluia, Ele não consegue cumprir em nós a sua boa obra. Tiago, ele fala algo muito rico, e é algo que me chama a atenção. O apóstolo Tiago, ele escreve bem claro, explicando lições espirituais, que é de grande valia. É importante entender as lições, porque quando entendemos as lições que o Senhor está nos dando, não vamos nos perder mediante a fase da lição, a fase do momento que estamos passando. Por isso, Tiago escreve no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: irmão, tende grande alegria quando passardes por grandes provações, ou passardes por várias provações, sabendo que essa provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Ora, paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegros e nada deficiente. Tiago está falando algo que é difícil de nossa compreensão, a não ser que tivermos espiritualidade. Tiago está falando: tenha alegria quando você passar por provações. Aleluia! Meu irmão, aleluia! Nós precisamos ter em mente não perder essência. Meu Deus! Essência. A igreja de hoje tem muito mais conforto, e glória a Deus por isso. Mas num quesito total perdemos na compreensão da unção. E aquela unção, aleluia, que tínhamos lá atrás, aleluia, de certa forma foi se perdendo por alguns no caminho. E quando o nível da unção está alto, meu irmão, nós temos graça para passar por essas provações. Aleluia! Pode ter certeza. Glória a Deus. Tem pessoas hoje que eles têm muito mais facilidade, mas no quesito das provações da vida ele tem muito mais dificuldade. Por quê? Porque ele perdeu no quesito força espiritual. Aleluia! Alguma das nossas vitórias depende simplesmente de força espiritual. Então Tiago está falando: tenha alegria quando você for provado a vossa fé, e ela vai produzir algo. Essa produção não pode se perder. Então, para não se perder isso, o Senhor vai permitir provação. E essa provação vai agir em nós de uma forma completa, trazendo perfeição. Perfeição aqui não é perfeito de sem falha. Perfeição aqui é maturidade, maturação, integridade. Ele vai trabalhar o nosso caráter. Ele vai trabalhar as deficiências da vida cristã. Paulo fala aos Efésios que nós não podemos crescer deficiência, um lado maior, um lado menor.
Aleluia. Então ele vai corrigir algumas coisas que estão fora do lugar. Às vezes a gente ora para Deus fazer, para Deus transformar, para Deus mudar, para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus transformar a vida. E como que o Senhor vai fazer isso? Trazendo provação da fé. É verdade. Às vezes nós estamos orando, e o Senhor permite uma guerra, uma batalha, um levante. A gente não entende e fala: Senhor, aleluia, obrigado, Deus Santo, aleluia. Deus te usa, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. E aí o Senhor permite tudo isso. Mas Ele está respondendo a nossa oração. Não segundo o que a gente acha, mas segundo o que Ele vê agir na nossa vida. Glórias a Deus. Então precisamos entender que o Senhor, quando Ele chama, aleluia, nós precisamos compreender esse princípio, que cristianismo é obediência. É obediência. Aleluia, você vai ter que obedecer doendo, trazendo transtorno, trazendo desgaste, trazendo sofrimento. O Senhor vai querer que você obedeça. Aleluia. Tem crentes que demoram a vida inteira para entender isso, porque eles são infantil na fé. Então quando eles passam por uma aprovação, eles dizem: não quero saber de nada, eu vou agir dessa forma, eu vou agir daquela forma, eu vou ir nessa direção, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou bater de frente, eu vou resolver dessa maneira. Mas ele não entendeu que ele precisa entender e agir na instrução do Espírito do Senhor. Meu Deus. Maravilha. É necessário submissão. Quando Jesus chama os discípulos, ele está falando: vocês vão submeter a minha vontade. E submeter a vontade do Senhor, muitas das vezes, é deixar a nossa vontade lá atrás, a fim de cumprir o propósito dele. Meu irmão, Deus permite você fazer planos, Deus permite você sonhar, mas Deus, Ele quer que você entenda que a vontade dele é que deve prevalecer. Aleluia! Então, o Senhor nos chama a uma obediência. E dentro dessa obediência vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos trazer exemplo aqui. Veja Saul e Davi. Davi, aleluia, não está no palco da história de Israel, mas Saul está. Saul reina no trono, Saul reina no palácio. Mas pela sua ação de desobediência, Deus o suporta, porque Deus suporta o soberbo e também o conhece de longe. Mas Deus escolhe alguém. E quando Deus escolhe alguém que ninguém escolheria. Deus esconde alguém que ninguém vê. Deus escolhe alguém que ninguém dá conta de onde está. Mas Deus vê os seus atrás da cortina de fumaça. Deus vê alguém que está esquecido. Deus vê alguém que está em último plano. Deus vê alguém, aleluia, que está fora da zona de visão total de todo mundo. Vê alguém que não é visado. Vê alguém que não está em evidência. Mas Deus vê. Aleluia. Eu estou falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera. Agora Deus encontra um coração. Olha aqui para mim, meu irmão. Antes de Deus encontrar um homem, Ele encontra um coração. Aleluia. Antes de Deus expor um homem, Ele treina. Davi está escondido no mato, mas Deus chama Samuel e fala: já escolhi um rei. Tu vai até a cidade de Belém. Aonde, Senhor? Cidade de Belém. Tu vai em Belém porque eu provi agora um rei para Israel. Pode ir para lá, porque eu vou levantar. Na onde? Que casa, Senhor? Está na casa de Jessé o Belemita. Deus fala a cidade, Deus fala a casa, Deus fala o nome do pai. Olha Deus revelando aí, ó. Aleluia! Não porque Deus não fala, Deus fala. Não porque Deus não revela, Deus revela. Não porque Deus não fala nome, Deus falou o nome, a casa de Jessé o Belemita. Alá idioma raia. É mitre raia idioma. Deus vai falando tudo. Eu estou falando isso porque a gente está perdendo o tato do sobrenatural. Eu passei por faculdades teológicas, por 3 cursos teológicos, 2 faculdades teológicas, estudei um pouquinho, e lá eu vi gente falando que Deus não falava, que Deus já não falava mais nesse tempo, que Deus não falava detalhe. Eu quero te dizer que Deus fala. Que Deus fala detalhe, aleluia, raça, que Deus indica, que Deus levanta e que Deus escolhe. Deus te escolheu para uma grande falar. Quando ele entra na casa de Jessé, Deus dá estratégia para ele. Eu vou falar aqui na liberdade do Espírito. Samuel fala assim: mas Senhor,
Eu vou lá escolher o rei e vou ungir ele. Só que se Saul souber o desobediente, ele vai mandar matar. Ela é de Oma. O homem de Deus tinha discernimento do mal que estava no coração do rei. Sabe o que acontece? Deus dá estratégia para ele. Você vai levar um cordeiro e vai fazer um sacrifício. E depois tu unge o rei. Está entendendo o mistério? Meu Deus. Deus fala para ele, tu vai ter uma estratégia. E Saul não vai saber. Olha só o mistério de Deus. Aleluia. Deus dá estratégia para ele. Tu vai ungir o rei, mas só que tu vai também matar um cordeiro. Meu Deus. Se alguém falar alguma coisa, eu fui sacrificar o Senhor. Aleluia. Sabe, tem muita gente que está perdendo batalha porque está falando demais. Eita. Tem gente que perde batalha porque fala, eu falo mesmo. Meu Deus. Eu só falo se o Senhor mandar eu falar. Aleluia. Galera de Oma, aprenda uma coisa, 80% dos problemas criados são desnecessários. Só 20% dos choques que acontecem é necessário. 80% não tem necessidade. Às vezes é necessário fazer uma bariátrica, meu irmão, para aprender a engolir sapo. E às vezes você vai engolir alguns sapos a fim de evitar choque desnecessário para vencer batalhas e guerras. Meu Deus. Saul não vai saber, vai lá e unge. Quando ele entra dentro de casa, eu vim aqui ungir um rei ao chamado. É mesmo? Traz os meninos, traz o primeiro menino. É forte, né? Esse aí não passa. Esse aí, segundo a visão do pai, tem mais beleza que o outro, passa também. Esse aqui tem mais habilidade, passa também. Alá, idioma, vai passando, vai passando. Deus pega e vira a idioma, Rácia. Deus pega e vira a fila. Quem está por primeiro vai por último, e quem está por último vai por primeiro. Para Deus cumprir o que Ele tem na tua vida, Ele vira a fila a seu favor. Chamado, Deus está falando aqui. Olha aqui para mim. Para Deus cumprir a obra que Ele tem na tua vida, tu vai ter que aprender submissão. A submissão está no começo da fila e a honra está no final. Aleluia. Vou repetir isso aqui. A submissão está no começo da fila e a honra está no final. Aleluia. Deus está chamando. A Bíblia mostra que o Senhor vai chamando, vai chamando. Cada um Deus prepara de uma forma. Olha aqui para mim. Paulo, escreve aos Coríntios, ele diz que Deus dá os dons. Palavra de sabedoria, outra palavra de conhecimento, outra dons de curar. Aleluia, dons de curar. É a diferente forma que Deus cura. Jesus mostra isso. Tem uma hora que ele cospe até no chão. E ele faz algo diferente. Coloca o lodo nos olhos do homem. Aleluia, e manda ele lavar o rosto do outro lado da cidade. Aleluia. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque tem hora que Deus vai fazer umas coisas estranhas na nossa vida. E a princípio, quando Deus começar a fazer essas coisas estranhas, a gente não vai compreender. Mas lembra que a gente está debaixo de uma autoridade e uma palavra. Aleluia. Você está debaixo de uma palavra. Aleluia. O homem atravessa a cidade. Alguns poderiam falar, está cego. E além de cego, está com a face suja de lama. Deveria estar ficando doido. Mas ele tem em mente. Jesus falou. Vai, atravessa a cidade e lava o rosto no tanque. Chamado. Toma, raia. O homem tem uma palavra. Quando ele lava o rosto no tanque, ele volta a enxergar. Ele volta a ver. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, nós precisamos estar atentos para as diferentes fases de provação. E uma das provações que o Senhor pode nos levar, aleluia, é a teste da obediência. E o teste da obediência, Deus está olhando para o teu coração e está vendo o quanto você é capaz de obedecer às instruções que Ele te dá no caminho. Aleluia! Aleluia! Você precisa estar atento às instruções que Ele te dá no caminho. Vocês lembram de Naamã? Naamã era um general, um homem cheio de autoridade. Naamã era um homem de maior influência depois do rei da Síria, na Síria. E era famoso nas nações vizinhas da Síria, pois era um capitão reconhecido como herói, um general, aleluia, de grande nome. Mas quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu nem o recebe. Aleluia. Se eu e você ia falar, entra,
general, e vamos tirar uma selfie, porque eu vou postar no Instagram para todo mundo saber. O profeta não recebe ele nem em casa e fala, volta daí e vai lá no rio tomar um banho, se lavar, porque tu vai ter um milagre. Meu Deus. O profeta está escasso. Ele não sofre, aleluia, de visibilidade, de querer aparecer. Ele não sofre, aleluia, de ostentação. Eliseu, ele tem ausência de ostentação. O ego e a natureza dele está tão trabalhada que ele está disposto somente a querer agradar a Deus. Aleluia! Meu Deus. Jesus, ele disse bem claro, eu faço o que meu Pai manda. E ele diz, a sua vontade é a minha comida. Ele se alimentava em fazer a vontade de Deus. Muita gente tem falta e passa fome espiritual porque ele não come, não se alimenta de fazer a vontade de Deus. Meu Deus! Aleluia! Obediência. O profeta fala, volta daí. A sorte de Naamã é que as pessoas que estavam ao lado dele falam, ó pai, se o profeta não falasse assim, 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 tu não iria? Olha aqui para mim, meu irmão. Ele ouve o bom conselho. E aquele conselho faz toda a diferença na vida dele. Sabe o que Naamã tinha aprendido? Naamã aprendeu na Síria que as autoridades, como o rei e ele, manipulavam o poder. Porque eles manipulavam o poder na feitiçaria da Síria. Mas quando ele chega na casa do profeta, ele pensa, o profeta, eu pensei que ele ia colocar a mão na minha cabeça e assim, assim, assim. Deus tem as regras dele. Aleluia! As regras de Deus não são as tuas regras. Eita glória! Aleluia! Deus fala através do profeta, volta daí e toma um banho lá. Que é isso? Mas eu pensei que ele ia me mandar para o rio mais limpo, ele manda para o rio mais sujo. Eita glória! Deus tem um mistério na esfera espiritual e sobrenatural. Que na água limpa ele poderia ficar leproso, mas na água suja ele ficou curado. Aleluia! É as esferas de Deus trabalhar. Desta obediência. Às vezes Deus vai pedir da gente o que não vai pedir de outro. Meu Deus! Porque é o teste da obediência. Aleluia! Quando eu morava em São Paulo, eu congregava 10 minutos da igreja. Fui pregar em Sergipe, fiquei lá 16 dias. Aleluia! E um pastor que eu acompanhava ele, mensageiro da paz, pastor Elias Costa, italiano, um homem de grande conhecimento, um mestre em grego, um historiador. Aleluia! Ficamos hospedados no mesmo hotel, pregamos ali na convenção nordestina. Eu alguns dias, ele veio todos os dias. Ficamos ali conversando. Ele falou, meu filho, me deu um livro, que é um grande escritor. Ele falou, quando chegar em São Paulo, me procura, porque eu vou à Itália e depois a gente tem que conversar. Quando cheguei lá, ele me falou, vamos viajar ao Brasil comigo pregando. Aleluia, glória a Deus. E eu fiquei olhando para ele e falei, amém, pastor. Naquele exato momento, o Espírito de Deus veio a mim e falou assim, estou te mudando de igreja. Eu falei, como é isso? Agora tu vai sair de lá e vai congregar aqui. Eu falei, mas Senhor, são 3 ônibus. Aqui que tu vai ficar. Releve a fá, porque eu estou te levando para um novo nível. Aleluia! Estou te levando para uma nova fase de aprendizado. Aleluia! Às vezes eu pegava dias de frio, que o frio carioca não chega aos pés do frio paulista. Doía os ossos e eu ia para a igreja. E eu ficava pensando, Senhor, que escola é essa? O teste do tempo, o teste da obediência. Tem gente aqui que Deus está te colocando no teste da obediência. E Ele está falando para você algo de cumprir, que está doendo, está trazendo por desgaste, está trazendo contratempos e até às vezes aborrecimento, mas Ele te colocou lá para você obedecer e Ele cumprir a boa obra de ti. É a obediência, é o chamado. Aleluia! Jesus está chamando os discípulos e está ensinando a eles uma grande obra, porque vai fazer algo extraordinário. Meu irmão, quando Deus tem algo extraordinário para fazer em nossa vida, Ele também vai nos levar num caminho extraordinário. Aonde
nós vamos passar por via dolorosa. Não poderemos evitar todas as dores do caminho. Meu Deus. Eu tinha outra palavra, mas Deus. Palavra súria. Leia a Bíblia e você vai ver. Jesus disse assim, ó, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. Começa por aí. Pastor, como é que eu venço tanto lobo? Confiando no pastor. O pastor está contigo, ele tem um cajado na mão. O pastor consegue anteceder o ataque do lobo. Lembra do profeta Eliseu? Eliseu está em casa. E o rei da Síria está tramando contra Israel. Aí Eliseu vai até o palácio e fala, olha rei, o rei de Israel. O rei da Síria vai estar em tal lugar, marcando a torraia com o exército. Tu desvia, vai por aqui. Toda a estratégia do ataque da Síria, Eliseu falava. Até que chegou o rei da Síria e convocou uma grande reunião extraordinária. Uma reunião fora da agenda. Tem alguém aqui que está armando e não está sendo fiel? Alguém se levanta e fala, não, meu senhor, todo mundo aqui é fiel. A questão é que tem um profeta em Israel que, o que tu pensa nas estratégias de guerra, o Senhor fala com ele na casa dele. Meu Deus. O pastor fala primeiro para as ovelhas. Então nós vamos parar de atacar o exército e vamos atacar o profeta. Meu Deus. Eita. Entendi. Para vocês entenderem. Entendi. Tem hora que Satanás vai parar de atacar o exército e vai atacar o profeta. Vai atacar o líder, vai atacar o pastor. A grande questão é que para atacar o exército, ele tem um número. Para atacar, aleluia, o profeta, ele tem outro número. Para atacar o exército, ele tem um exército. Mas para atacar o profeta, ele só leva os melhores homens. Jesus. Quando eles chegam na casa do profeta, ouça isso aqui, porque isso é muito sério. Eles têm o ataque, eles têm a visão para pegar o profeta e levar ele cativo, mas de repente, Geazi fala, meu Senhor, olha lá o exército inimigo. Eliseu tranquilamente disse, ele não está vendo. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A questão é que eles estavam diante de um grande teste. O teste da visão e o teste da vista. Você também vai estar diante desse teste. A vista é o que está diante dos teus olhos e a visão é o que está diante dos teus olhos espirituais. A vista é o cenário que está formado na tua frente, mas a visão é o cenário de Deus. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, na escola da vida, na vida cristã, os Geazis sempre vão estar no nosso meio. E eles vão muitas das vezes falar, eu não consigo ver. E se você não tiver visão, eles podem prejudicar a sua caminhada. Quando a visão dele se abre, ele entende. O exército inimigo cercou, mas o exército de Deus cercou o exército inimigo. Aleluia! Meu irmão, por mais que Satanás arme os ataques, as arapuca, as tocaia contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua família, o exército de Deus também vai se levantar ao teu favor. Terceira questão é que quando Jesus chama os discípulos, aleluia, eles vão ter que aprender a lidar com as críticas, com as oposições das palavras contrárias. Os discípulos, eles têm grande dificuldade, por quê? Porque estão amadurecendo. Ouça aqui, os discípulos passam por 3 estágios da vida cristã. Primeiro estágio, eles estão prontos para a festa. Qual é o discípulo que não está pronto para a festa? Os discípulos estão prontos para a festa. Convide para a festa e toda a igreja vem. Convide para a festa, convide para o churrasco e toda a igreja vem. Convide para o culto de ação de graça, vai ter bolo refrigerante, toda a igreja vem. Aleluia. Jesus levou eles para a festa. Primeiro milagre, festa. Caná da Galileia, vamos para um casamento, todo
feliz. É festa, vamos para o casamento. Glória a Deus, vamos para o casamento. Eles estavam preparados para a festa. Aleluia. E lá aconteceu um milagre na mente deles. Agora nós vamos viver tempos de festa e vamos viver tempos de milagres. Aí Jesus pegou e falou assim: agora nós vamos caminhar para o segundo estágio. Responsabilidade. Aleluia! Vocês não vão andar para onde os vossos pés querem levar. Vocês vão andar para onde a minha palavra vai levar vocês. Aleluia! Vamos para o outro lado. Senhor, onde a gente vai andar? Hoje, vocês vão, aleluia, para o outro lado. Vocês vão ter que encarar uma tempestade em alto mar. Nadar a noite inteira. Já não anda mais conforme a sua vontade. Responsabilidade. Senhor, vamos para o outro lado. Hoje a gente vai passar pela terra dos samaritanos. Terra dos samaritanos é a terra da rejeição. Havia uma guerra por causa de adoração entre os samaritanos e os judeus ortodoxos. Adora no monte ou adora em Israel? Aí Jesus chegou e falou: nenhuma nem outra. A única viagem que Jesus fazia internacional é que quando ele descia para o centro de adoração em Jerusalém, os samaritanos não permitiam eles passar por dentro de Samaria. Então eles tinham que cortar pela Bereia. É a única viagem internacional para depois voltar para Jerusalém. Na volta que eles voltavam para Samaria, porque o samaritano queria ganhar dinheiro com a volta deles, entendeu? E dava custódia para ele. É ali que ele ganha a samaritana. Então Jesus ia por fora, aleluia, com toda a dificuldade. Ele passava pela terra dos samaritanos, terra da rejeição, terra das palavras ao contrário, terra das críticas, aleluia. Mas eles passaram revolucionando Samaria. Às vezes a gente está seguindo no chamado, aleluia, passando pela terra da rejeição, a terra do crítica, a terra dos levantes. Mas vai ser ali que Deus vai ensinar a gente Jesus não tinha tempo ruim não, meu irmão. Onde ele pisava o pé, ele mudava a terra. Aí Jesus vem passando na terra dos samaritanos. Olha aqui para mim, meu querido. Eu costumo falar que a gente precisa aprender a lidar com relacionamento e precisa lidar com palavra. Primeiro que tem gente que quer falar do que não sabe. Meu Deus, é assim mesmo. Aprenda isso. Tem gente que quer falar sem ganhar um direito. Algumas coisas nós só vamos falar depois de ganhar um direito. Aleluia. Jesus disse para os discípulos assim: eu quero falar com vocês muito, mas vocês não estão na posição de entender agora. Vocês vão entender lá na frente, vocês vão ganhar um direito para entender o que eu vou falar. Primeiro vocês vão ganhar um direito. Eu vou ensinar vocês ainda. Eita, Espírito Santo. Os judeus tinham algo chamado balaguear, balagueadores. Mas o que é isso? Balagueadores? Aleluia. Dava-se 3 exemplos, ou 3 figuras. Primeiro, o bêbado, a criança e o papagaio. Os 3 falam de forma diferente. O bêbado fala de forma desconexa, não sabe o que está falando. O papagaio repete o que fala, não sabe o que fala, só repete. E a criança não fala, emite som e o papai fica: que lindinho, ele está falando, não está falando, ele está emitindo som. Acontece os balagueadores também, quando Deus te chama e está fazendo algo forte contigo. Tem gente que está como bêbado, fala de fora conexa, só que alguns dão ouvido. Tem gente que fala que nem um papagaio, não sabe nem o que está falando, está refrisando o que o outro falou. Não tem autoridade para falar. E tem gente que fala que nem a criança, só está emitindo som, mas não está falando nada que vai somar, que vai edificar. Louvado seja Deus! Mas os imaturos ainda houve esse tipo de gente. Olha aqui para mim, meu irmão. Aprenda. Tem muita gente que está ouvindo coisas que não deveria nem ter ouvido. Está se ferindo, se amargurando por coisas que não deveria nem ter ouvido. Aleluia. Preste atenção nisso. Pastor, eu estou ouvindo tanta coisa. Está tirando o teu ânimo. Está tirando a tua força. Está mexendo com a tua fé. Está mexendo com a tua habilidade, com a tua competência. Com a tua autoridade, com a visão que Deus te deu. Meu Deus! Pastor, eu estou ouvindo muita coisa. É muita coisa.
Para de ouvir. Filtra tuas palavras. Protege o teu ouvido. Meu Deus! Uma certa feita passei um vento, uma tempestade. Eu tive um sonho que passava com a esposa de carro dentro de uma tempestade de areia. Falei, tempestade de areia. Fui pesquisar. Falei, Jesus, tem chuva, tem tempestade, tem, aleluia, furacão, mas tempestade de areia. Entrei no mundo árabe. Quando a tempestade de areia vem, eles protegem os olhos, nariz, boca, ouvido. Eles não correm muito. Eles precisam estar apto e atento à velocidade. Se proteger o beduíno animal. Aleluia, eu falei, eu preciso me proteger. Cuidado com o que vê, cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala. Aleluia! Ô, glória! Aleluia, às vezes você vai passar por uma tempestade diferente na tua vida. Aleluia! E você vai ter que estar atento ao que você vê, ao que você ouve e ao que você fala. Meu Deus! Mas existe um código até hoje dentro do exército de Israel. Diante da tempestade, nunca pare de avançar. Aleluia! Fala para alguém que está do teu Ele é lado. maravilhoso. Nunca para. Nunca para. Aleluia! Ai, meu corpo todo arrepiado. Continue avançando. Está passando pela tempestade. Está passando pela tempestade. Continua. Aleluia, rompendo, continua crescendo, continua indo à frente, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Que manhã. A tempestade de areia, 260 mil toneladas de terra, de areia, ela sai de um campo e vai para outra geografia. Eu aprendi que na tempestade de areia, Deus está mudando o ambiente e a estação. Às vezes, na maior luta da sua vida, é que Deus está preparando a maior honra da sua história. Aleluia! Aleluia! Ele marachou, glória! Vamos lá, se acalma. Meu Deus! Aleluia! Está nesse lugar. Espírito, varão. É barato. Reprícia, sete, sominuri, calabarai. Providere que ela parai, John. Providere, calabarai, Estão numa escola. E eles estão numa escola de treinamento avançado. O lemanto de Orebai. Os primeiros soldados, quando chegam no exército, tem um tipo de treinamento. Mas o paraquedista é treinamento avançado. Porque na zona que eles vão soltar, os inimigos já estão vendo ele de longe. Então eles precisam de um treinamento avançado. Assim que chegar na terra e do ar, ele já guiar o paraquedas para procurar a melhor zona de proteção de ataque. Meu Deus! Lá em cima ele já está vendo todo o cenário, como ele vai reagir. Às vezes Deus nos leva a um treinamento avançado além de outros. Aí você fala, Senhor, por que me dói mais? É porque o treinamento para você é avançado. Aleluia! A posição que ele vai te colocar, que ele vai te usar de honra, vai exigir muito mais de você do que você. Preciso entender isso. Mas, pastor, que luta é essa? São críticas, falácias. É muito boato. Boato no latim significa mugido de boi. Boi não fala nada, ele só transmite som, é mugido. Para de ouvir boato. Aleluia! Ouça a voz de Deus. Glória! Aleluia! Maravilha! Meu querido, quando Deus tem um negócio contigo, aleluia, muitos não vão compreender como você está tramitando e andando. É isso aí. Muitos não vão compreender o seu movimento. Quem entendia Moisés? Moisés é a maior autoridade junto a Davi do Velho Testamento, profeta de obra e de palavra. A Bíblia fala que profeta de obra,
Aleluia, é o que Deus fez através dele. De palavra é o que ele escreveu acerca de Deus. Um homem que foi preparado com 80 anos de preparação para servir 40 anos. Deus prepara a gente 30, 40 anos para depois servir. A gente fala, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para alguém que está ao teu lado aí. Deus investiu alto em você, rapaz. Deus investiu alto em você. Deus investiu alto em você. Aleluia. Deus investe alto na gente, meu irmão. Verdade. Dá livramento, guarda, corta laço, corta tragédia, corta laço de doença, livra de situações, entra com provisões. A gente chega aqui, se a gente tiver visão de gratidão, a gente entende o quanto Deus investiu. É assim mesmo. Aleluia. Moisés, um camarada fora da linha, fora do comum, 80 anos sendo preparado. Quando vê a sarça, o Senhor chama, ele fala, Senhor, já começa dando 4 desculpas, quem sou eu? Quando a gente tem consciência da grande chamada, a gente dá uma tremida. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem noção do que essa chamada vai custar. E não vai custar barato, vai custar tudo. Beléu e Crominefácia. Os grandes chamados estão sendo comprometidos porque a família está sendo grande influência. Minha esposa é pastora, junto a mim. Ela tem influência. Só que eu não posso deixar a influência dela prejudicar o corpo de Cristo. E graças a Deus ela é crente até o tutano. E espiritual. Mas alguns estão perdendo nisso, porque estão deixando a família influenciar no reino. E trazendo influências negativas. Moisés está aprendendo a lidar com isso. Ele dá 4 desculpas. Senhor, eles não vão me respeitar. Senhor, eu não tenho a capacidade. Meu irmão, Deus quando chama, Ele vai fazer algo forte, grande. Ele não está olhando a capacidade que Ele tem em ti. Ele está olhando a capacidade que Ele tem nele para fazer. Aleluia. Um dia você não sabe, amanhã você sabe tudo. Aleluia. Você não sabe falar, amanhã você sabe falar. Meu Deus. Ela é idioma, você não tem o dom, Deus te entrega. Aleluia. Capacidade que vem do alto. Joma, sabe. Pastor Adeugoye, na África, Deus falou com outro pastor em Israel. Quando o pastor estava em Israel, orando no monte de Israel. Pegue esse nome e anote. Anotou o nome dele. E agora tu viaja ao continente africano. Eu vou te mostrar a cidade. E tu vai procurar esse homem. Quando ele chegou, a cidade da África atravessou de avião. Encontrou o pastor Adeugoye procurando. Aonde Deus havia falado. É ele. E quando ele chegou, Deus me mandou vir aqui. E me mandou eu pagar tudo para você na América. Porque você vai precisar de um treinamento avançado na América. Ele foi uma das maiores autoridades dentro da África. Sabe por quê? Deus está à procura de um homem e de uma mulher, qual ele vai fazer isso mesmo. Aleluia! Eu vim aqui essa manhã dizer para você que Deus te achou. Aleluia. E Deus está contando contigo. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um que ele vai fazer uma grande obra. Meu Deus! Deus usou Moisés para desestabilizar todo o sistema de governo das trevas aí no Egito. Meu Deus. Isso aqui é muito forte. Meu Deus. Faraó não queria liberar. Deus levantou Moisés. Libertador. Deus vai te levantar. Alô, Espírito. Ai, caluia. Alô, Espírito. Demite e vai fazer algo poderoso através de ti. Deixa eu te dizer uma coisa. O inferno teme o que Deus quer fazer através de você. Eu vou repetir. O inferno teme o que Deus quer fazer através de você. Aleluia. Levanto de orebra. Meu Deus! Meu Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. O lemanto de Erifai. Deus dá os dons. Moisés, tu vai ter esse dom aqui. O lomanuri é baraçai. Tu vai ser usado diferente. Teu irmão Arão vai falar. O que tu falar, teu irmão vai traduzir. É maravilhoso. Meu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. A capacidade que Deus entregou a qualquer um aqui tem de grande valia no reino. Aleluia! Entenda e se valorize, porque Deus entende
singularidade. Deus não faz os vasos iguais e não entrega os mesmos dons. Aleluia. Ela é uma raça. A obra um vai completar o outro. Olha, Moisés, tu vai falar, teu irmão vai traduzir o negócio. Moisés teve que aprender a lidar com isso e outra. Ele teve que aprender a lidar com duplicidade no relacionamento. O que é isso, pastor? Tu vai pastorear uma multidão, uma igreja de 2 milhões de pessoas. Duplicidade de relacionamento. Teu irmão, você vai pastorear ele, ele vai ser seu intérprete. Aleluia. Você, além de ser pastor dele, lembra que ele é teu irmão. Tu vai ter que aprender a lidar com isso. Miriam também, tu vai ter que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu sou pastor da minha esposa. Verdade. Relacionamento. Sou pastor dela e sou esposo dela. Meu irmão está ali, eu sou irmão dele e sou pastor dele. Vai ter dia que eu vou falar com ele como pastor, vai ter dia que eu vou falar com ele como irmão. Deus grande. Como pastor ele baixa a cabeça, como irmão a chapa esquenta. Louvado seja Deus. Eita. Publicidade de relacionamento, você precisa aprender a lidar com isso. Teu ministério. Meu Deus. Naquilo que Deus quer cumprir na tua vida. Ela é de uma raça. Glória a Jesus. É que faz. Ele aprende a discernir Arão, a grandeza na vida de Moisés. Ele aprende a continuar vendo o brilho de Deus na vida de Moisés. Ele é de uma raça. Isso aqui é muito forte. Tem tempo para falar sobre isso. Santo de Israel. Eu só estou te ensinando como que é algo no chamado, na obra que Deus vai cumprir. Eu queria falar algo direto para o pastor da igreja. Mas Deus... No nome de Jesus. Espírito Santo. They can show. É a obra. Deus às vezes vai te levar para o teste do deserto. Moisés, vamos para o deserto. Deus não mandou Moisés pela terra dos filisteus. Vários motivos. Qual o motivo, pastor? Terra dos filisteus, eles chegavam em Canaã 3 vezes. 3 vezes. Deus mandou eles pela terra do deserto. Primeiro, precisava tirar o Egito de dentro deles. Segundo, eles não tinham habilidade para vencer guerra diante dos filisteus. Olha o que eu vou te dizer. Deus às vezes não nos manda pelo caminho mais curto, Ele nos manda pelo caminho mais longo. A fim de nos preparar e nos equipar para a guerra. É sério isso aqui. Deus muitas das vezes não nos manda pelo caminho fácil, Ele nos manda pelo caminho difícil. Meu Deus. Ela é idioma. Deus às vezes não explica, Ele complica. E só explica no tempo oportuno dele. Estou preparando eles. Deus começa a preparar eles. Começa a dar a eles competência. Começa a gigantar fé, porque eles vão aprender a ter fé. Eles vão aprender a confiar no Senhor. Eles passam por provações. Deserto é isso. Deserto, nem todo mundo vai estar contigo. Nem todo mundo vai estar do teu lado. É no deserto que você aprende a orar. É no deserto que você cai de joelho. É no deserto que Deus vai te quebrantando e você levanta pela madrugada. É no deserto que você sobe monte. Aleluia! Ela é de uma raça. É no deserto que você vai buscar. Meu Que você Deus! disponibiliza. É no deserto que você vai e busca o jejum também. Aleluia, deixa o cafezinho, o queijinho, o iogurte de lado e você vai jejuar. Aleluia. Estou te ensinando. Aleluia, de uma raça. Uma fase de preparação. Os amigos deixam de lado, mas Deus está te adiantando. Você está aprendendo dependência de Deus. Preciso terminar. Eu paro com a hora, não sei quanto tempo eu tenho. Mas ouça, meu irmão. Deleu e Camitra, Emitzá. Deus está passando por Israel no teste do deserto. Talvez você esteja, minha irmã, meu irmão, no teste do deserto. As coisas ficaram difíceis. As portas fecharam. Está passando num teste da precariedade. Onde tudo fica precário. O dinheiro parece que não rende para nada. Ela de uma raça. Tudo fica mais difícil. A gente fala, Senhor, por que ficou mais difícil? De uma raça. Talvez você esteja no deserto. A fonte não jorra para você. Parece que seca. Parece que é no contra-gota. Aleluia. Deus está passando alguns desse teste.
Mas ele está falando, continua. Aleluia. Continua. Aleluia, Jesus. Meu mestre. Da minha alma. Talvez você esteja aqui passando no teste da unção. No teste da unção, meu querido, Deus vai te levar para a Getsemane. Lugar de imprensa, onde Ele te imprensa, para Ele tirar o melhor de você. No teste da unção, o Senhor vai te ensinar a não procrastinar, a não adiar a obra que Ele quer fazer em ti e através de você. Alguns estão adiando o tempo todo, e no teste da unção Deus te aperta, te espreme, porque Ele vai tirar o melhor de você. E o melhor de você não sairia na zona de conforto. Então Ele te leva para a terra difícil. E Ele começa a desenvolver em você capacidade. E a unção começa a dobrar. John Wesley, o grande pregador do século XVII, ele disse: eu sinto quando a unção está baixa e vou buscar o Senhor. Eu também sinto. Aleluia! Ela Choma. Quando a unção está alta, você fala diferente. Você age diferente. Você sente diferente. Os demônios discernem a unção de Deus em você. E quando você entra no ambiente, os demônios tremem. E eles estremecem. E eles até fogem. Sem que você fale nada, os demônios se manifestam. E às vezes ele fala: com ele e com ela não posso. Porque ele sabe que a unção do Espírito está sobre ele. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Ela é de uma raça. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele vai aumentar a unção sobre a tua vida. Aleluia! É minha choma raça. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando a unção é colocada sobre você, você age diferente. A unção é algo tão tremendo que Esther recebeu a unção, ela ficou mais bonita, ela se destacou. A gente fica até mais bonito. A unção na vida de Moisés fez o rosto dele brilhar como um anjo. Meu Deus. Pessoa cheia de ódio, meu irmão, ele fica como um demônio. E pessoa cheia de unção, ele fica como um anjo. Aleluia! Pega uma pessoa que está com ódio do irmão, que quer perseguir, que quer massacrar o irmão, que quer destruir o irmão. Ele fica com cara de demônio na igreja. Agora pega uma pessoa que está cheia da unção, que está cheia da virtude. Olha, é diferente. Você sente na palavra dele, você sente no olhar dele. Ele está focado, ele está discernindo tudo, ele está tendo tato de tudo. Jema, Kanurgi, Fá, Eleminar. O diabo está atacando, mas ele está brindando. Porque é uma força espiritual que está sobre ele. A unção estava sobre Davi. Ele matou um leão e um urso. Meu irmão, aleluia. Os sheiks no mundo árabe gostam de criar, sabe o quê? Leão. Quem cria leão, meu irmão, pede medo de cachorro. Alai, Joma, raça. Tem guerras que você já venceu, que Deus vai te levar a nível de exaltação e Satanás vai querer te desestabilizar, você vai até rir. Porque você já venceu o leão. E aquela luta vai vir como um cachorro. Ela pode latir perto de você. Você vai rir de certas lutas, aonde alguns vão falar: pastor, eu não estou aguentando. Mas eles não foram provados, testados e fortalecidos que nem você. Você vai rir e vai falar: vamos vencer, meu irmão, porque o Senhor é conosco. É de uma raça. Aleluia. Deus está te fazendo forte. O primeiro Adão ele perdeu na zona de conforto. E o segundo Adão, Jesus, venceu na zona da guerra e do deserto. Sabe por quê? Aprendeu pelaquilo que padeceu. Aleluia. Talvez nessa escola aí tem coisa que você está padecendo. E você está falando: Jesus, o que é isso? É porque ele está te ensinando pelaquilo que você está padecendo. Indira Gandhi, a grande presidente até hoje respeitada lá na Índia, ela disse uma certa feita: eu agradeço a Deus pela vida difícil que eu tive, porque me ensinou a governar toda uma nação. Aleluia. Às vezes o que é difícil para você hoje está te ensinando a se destacar e fazer algo grandioso para ter lá na frente. Aleluia. Tua graça me bate. José, eu vou te mostrar, tu vai se destacar. Vou, Senhor, vai. Veja aí o sonho.
Deus deu a fotografia do futuro para ele. Aí ele tem sonho de honra. Está sendo jogado dentro de uma cova. Deus começa algo muito grande pelos caminhos difíceis. Vendido pelos irmãos. Vai parar no Egito, tem um dom de administrar, gerenciar, e tudo na mão dele cresce. Eu declaro que tudo na tua mão vai ganhar grandeza. Crescimento para a glória de Deus. O maior gerenciador de toda a Bíblia se chama José. Está dentro da cadeia. Você pode estar num lugar improvável. Deus te vê, te tira do lugar difícil e improvável para te colocar no lugar de grandeza. Aleluia. Deus é especialista nisso. Aí, Deus pega e destaca ele. Olha aí, José. José não vende a história dele. José não vende a integridade dele. José não vende o futuro dele. Porque sabe quem tem crido? Aleluia. Não vendo o que Deus te deu, não, meu irmão. Foi caro. Verdade. É muito forte isso aqui. Santo de Israel. Satanás, ele tem e ele teme a sua história, porque ele sabe do que Deus te entregou. Aleluia. Ele quer comprar o que Deus te entregou, não venda. Meu Deus. O que Deus te entregou não tem dinheiro na terra que pague. Aleluia. Valorize isso. Aleluia. José, vou te dar destaque. Vou te colocar em lugar de grandeza. Deus dá sonho a Faraó. Meu irmão, porque Deus, quando quer exaltar o filho dele, ele dá sonho até para o ímpio. Verdade. Fica tranquilo. Vai quieta. Olha lá, idioma. Faraó tem um sonho, mas não tem interpretação. Sabe por quê? A chave do segredo estava na mão do homem de Deus. Aleluia. Eu vou declarar nessa. Aleluia. A chave dos mistérios, dos segredos, daquilo que Deus vai fazer, de grande que está vindo aí, está na sua mão. Deus está confiando na tua mão. Glória a Jesus. O copeiro fala, olha, ninguém aqui tem a interpretação, mas tem um camarada lá dentro da cadeia, que Deus fala com ele, manda chamar. Quando ele entra no palácio, ele entra barbeado, com a roupa diferente, é o protocolo do palácio. Ele aprendeu tudo na casa de Potifar e dentro da cadeia. São os protocolos. Deus vai te inserir em acessos, ele vai abrir portas, vai te colocar diante de gente, de povo, que talvez outros não estarão, mas Deus vai te colocar. Ele vai dar o acesso, porque o nome dele precisa ser glorificado. Antes de você chegar lá, tua história vai chegar. Fala para o irmão que está do teu lado, o teu nome vai chegar antes de você. Meu Deus. O nosso nome vai chegar primeiro. Ela é manto, Pedro foi assim. Vale a pena, Senhor. O nome chegou primeiro. Talvez você está sentado aqui, rapaz, estou numa luta tremenda. Alguém por aí está soprando o teu nome. Aleluia. Meu Deus, porque Deus precisa da tua influência, daquilo que Ele está te entregando em algum lugar da terra. E Deus vai te usar para fazer diferença. Aleluia! Tem gente que precisa do tempero do alto, tem gente que precisa da luz de Deus, e Deus te entregou na tua mão. Ele não vai usar anjo, ele vai usar você. glória! Meu Deus. Deus usou profetas e falou: vou te levar à Europa. Se a providência viajando num país frio. Um dia estou em casa com a esposa, o telefone toca. Pastor, vem passar uns dias na Europa com a gente. Falei, tá bom. Vê aí, eu estou pensando, daqui uns 2, 3 meses, né? Ela falou, estou aqui diante do computador comprando a passagem. Em 15 dias o Senhor vem. Eu falei, calma aí, querida. Espera. Eu estou pensando em 3 meses, ela está pensando em 15 dias. Espera aí. Minha cunhada vai casar. Então eu vou comprar para tal dia. Qual é o dia? Tal dia, no dia do casamento. Eu fui no casamento de manhã, ao almoço, e saí do almoço direto para o aeroporto. Aleluia! Pegamos o voo. No voo, a esposa deu uma cochilada, teve uma visão. Ela é um chique, fugindo. Sempre quando uma porta grande vai se abrir para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família,
um inimigo se levanta. Paulo disse, uma grande porta se abriu, mas há muitos adversários. Aleluia. Quando Deus abriu uma grande porta, tu entra na oração, porque o diabo quer frustrar a tua estação de colheita. Olha isso. Muito obrigado pelo dia de hoje. A gente foi orando. Quando chegou no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, que pousamos, falei, agora. Veio uma moça na nossa frente, eu tinha que passar pela alfândega ali, pelos agentes consular. A moça começou a falar, de repente veio um outro agente consular, entrou, e a moça aqui conversando sobre nós, sendo intérprete que a gente pediu. Naquela hora o Espírito falou para mim, falei para tu estudar inglês, né? Você não estudou. Falei, Jesus. Aí, é forte. Começaram a debater. A moça que quebrou a gente consular. Porque ele já estava querendo criar situações e falar coisas que não tinha nada a ver. Ali é uma guerra, porque a vontade de Satanás era voltar a gente para o Brasil. E a gente não entrasse. Uma grande porta se abriu, mas há muitos adversários. Ela quebrou e falou, não, estão cansados, é 14 horas de voo. Já é marraço. Entramos, quando entramos eu falei, agora cadê a mala? Fiquei procurando a mala. Todo mundo que eu chegava, o Espírito veio e falou, eu falei para vocês da igreja. Fiquei parado na esteira ali um tempão, falei, vou perder o trem bala. Eu tinha que ir para outra cidade, sair de Frankfurt e ir para Düsseldorf, a cidade que, aleluia, disputa com Paris sobre o mundo da moda. Eu falei, agora, ficamos ali. Uma dificuldade, até para ir no banheiro, dificuldade. Quando chegou, o rapaz anotou, a gente foi lá, a moça fez um mapinha para atravessar todo o salão do aeroporto, um dos maiores aeroportos da Europa. Aí o Espírito veio em mim e falou, eu falei para tu da igreja? Vamos, olhando o mapinha, no mapinha. Eu atravessei uma parte do outro lado do aeroporto, um frio de rebentar. Falei, está na benção, é bom sentir esse frio diferente. Quando cheguei dentro da sala, que achei a mala, falei, agora, como é que eu vou resolver a questão do trem? Consegui falar com a irmã da amiga que levou. Ela falou, quem está aí? Eu falei, se eu sair daqui da sala, para lá, já era, eu perco o sinal do celular. Ela falou, eu falei, tem 5 policiais. Eu entrei num negrão abençoado brasileiro, no meio de 5 policiais desse tamanho, alemãozão. Quando eu entrei assim, eles olharam já assustados. Aí ela falou para eles que eu não sabia falar o idioma, eles começaram a rir. Aí o Espírito veio e falou, eu falei para vocês estudar inglês? Ele fez assim, rindo e me levou. Quando eu entrei dentro do guichê, os atendentes virou para mim e falou, speak English? No. Hablas espanhol? No. Italiano? No. Aí eles começaram a rir. O Espírito falou para mim, eu não falei para vocês estudar inglês? Aleluia. Ele só trocou o bilhete, desci para a estação. Chegou lá embaixo, tinha que comer alguma coisa, que eu estava com fome, e a esposa. Aí eu falei, não quero comer nada doce. Aí fiquei olhando, chocolate? Não, chocolate. Falei, chocolate. Eu quero comer alguma coisa, minha esposa, chicken. Só sabia falar frango. Ele, não tinha. Aí eu falei, isso aqui deve ser sal. Quando eu peguei, que eu mordi, era doce. O Espírito veio e falou assim, eu não falei para vocês estão ali? Pegamos o trem bala, fomos até Düsseldorf. Chegou lá, entrei no carro, o amigo que foi buscar da amiga, alemão, falava 3 idiomas. E eu vim conversando com ele, um português mesclado com mais não sei o que, John Mahes. Deus às vezes está te preparando nesse momento, e você está passando por uma fase difícil. Meu Deus! Mas porque não é só esse momento que Ele vai te ligar. Ele está te preparando pela fase nova que Ele vai te transportar. Por isso às vezes está difícil, porque Deus não está olhando o momento de agora. Ele está olhando para onde Ele vai te colocar, que Ele vai te usar e vai te honrar. E o nome dEle vai ser glorificado. Oh, glória! Maravilha! Se Deus falar contigo, faça o que Ele disse. Obedeça a ordem. Isso aqui é muito sério. Porque ali 2 dias eu pedi um amigo, que eu fiz o casamento dele aqui no Brasil.
Jogava no Borussia, ainda é muito grande lá no Borussia, um grande jogador, cuidamos dele aqui no Brasil, me ligou, vem passar um dia com a gente aqui. Vou, quando? Vem hoje. E a amiga, vai. A gente foi. Chegou lá, ele, vamos ali comigo no futebol. Eu, para não ficar em casa, para acompanhar ele, para agradar. Falei, vamos sim, estou pensando que é um futebolzinho. Ele chega pro carro, quando eu entro, sento. Falei, estou passando mal. Saí do Brasil para passar mal aqui, não acredito. Ele, o que foi? Eu falei, rapaz, estou sentindo quente, minhas pernas estão quentes, minhas costas estão quentes, está tudo quente. Ele falou, é a temperatura do banco. O carro, temperatura no banco. Aí fomos ele correndo na estrada, falando das coisas de Deus. Eu falei, meu amigo, a gente está conversando das coisas de Deus, você colocando 215 no carro, eu não estou com pressa de chegar no céu não. Ele começou a rir. Quando chegamos na cidade de Hamburgo, saltamos, ele, salta ligado, estava com os 2 filhos. Eu falei, salta ligado, que demos a volta, não era um joguinho que nem eu pensava, veio um monte de canal de televisão com a câmera em cima de mim. E me mostrando alguns ainda na revista que eu era um jogador. Eu falei, todo preto se parece. Querendo entrevista, eu não, só sabia falar não. Atravessei e ele começou a dar entrevista. Eu falei, depois eu te pego, meu querido. Sentei ali, ele falou, quero que você conheça algumas pessoas. E comecei a conhecer alguns jogadores ali. Participei. Aqueles dias que ficamos, dias depois fomos para Berlim, capital da Alemanha, 5 horas de trem-bala. E aí, saltamos, conheci os pontos turísticos todos de Berlim. E ele me apresentou mais alguns jogadores e me apresentou um projeto extraordinário. A Bíblia Kicker Bibel. Saiu em 4 idiomas. Aquela Bíblia, eles não podem entrar no mundo muçulmano. Mas o que eles fazem? Eles têm um projeto futebolístico. E eles evangelizam com aquela Bíblia. No começo da Bíblia tem o testemunho dos jogadores. No meio da Bíblia tem o testemunho. E no final. Então os muçulmanos leem o testemunho, vai lendo a Bíblia, leem depois o testemunho dele, vai lendo a Bíblia até ler o final e ver o testemunho dele do que Deus fez na vida dele. É isso que muçulmano para Jesus. Aleluia! Deus deu estratégia para alcançar vidas. Fala para alguém que está falando de Deus, vai te dar estratégia para mudar a história. Deus vai nos dar estratégia para mudar a história. Jesus. Era para ser hoje. Eu declaro que Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar visão. É muito sério. Galera, e que me fique tranquilo, não se intimida. Deus tem as estratégias. As estratégias de Deus são improváveis. E aí, eu fui levado ao muro de Berlim. Passei por uma zona que havia muita bala nos muros. Saltamos do outro lado, eu vi muitos artistas que tinham pintado o muro, até que tinha uma fenda muito grande no muro. De frente, uma grande loja de carro, multinacional. E quando eu olhei assim, o muro havia uma fenda, atravessamos tudo gramado. Árvore frutífera, havia um rio muito lindo. Aí eu parei e pensei, do lado de cada muro é uma visão, do lado do lá é outra visão extraordinária. As nossas lutas são assim, do lado de cá a gente está vendo a adversidade, mas Deus está vendo do outro lado uma visão extraordinária. Fala para o irmão que está do outro lado, profeticamente, tem um extraordinário de Deus vindo aí para sua vida. Tem um extraordinário de Deus vindo. Maravilha! Aleluia! Glória! Eu preciso fechar essa palavra. Vou fechar falando do que Jesus fez com o discípulo. Ouça isso, seu predeterminado. Jesus chamou 12, 70 e depois foi crescendo. Jesus não contou o segredo para os 70 nem para os outros, a multidão. Ele contou o segredo para 12. Ele não deu grandes poderes e autoridade aos 70 e aos outros, a multidão. Ele deu para os 12. Por quê, pastor? Porque os 12 ele treinou. Não se dá poder para quem não é treinado. Eita glória! Deus, ele não fará certas coisas com quem ele não treinar. Você quer de Deus? Ele vai te treinar. E você vai ter que submeter ao teste de servo. Você vai ter que servir. Está faltando pouca gente hoje para atuar em balde. A maioria quer estar sentado no trono. Jesus.
Eis-me aqui, Senhor. Se você orava e falava com Deus, Eis-me eu estou aqui, eu sou servo. Faz em mim a tua obra. Faz em mim. Ele só vai dar poder e autoridade a quem ele treinar. Eu já vi paralítico andar, já vi surdo ouvir, já vi mudo falar, eu já vi cego ver, meu irmão. Eu estava pregando na Divec, aleluia, na Posse Nova Iguaçu, entrou um homem, mas a muleta é carregada. 10 anos de dores terríveis, sem força, sem equilíbrio, 3 cirurgias para arrancar caroços cancerígenos do cérebro, todo comprometido. Mas naquele dia o Espírito de Deus falou: chama ele, porque hoje é um dia diferente para ele. Ele veio e pôs as mãos sobre o teu ombro, sobre sua cabeça, ministrando a cura, aleluia, a libertação das enfermidades, a restauração da saúde. E aí, depois que eu orei, eu fiz uma pergunta para ele, aleluia, glória a Deus: o que tu sentes? Tu crê que Jesus mudou a esfera agora? Aleluia. E ele ficou me olhando e falou: eu creio em tudo. Aí eu fiz a outra pergunta: então por que ainda seguras a muleta? Ele jogou no chão. 10 anos andando de amuleta, sem força, sem equilíbrio, com dores terríveis. Naquela hora ele jogou no chão. Tem algumas coisas que Jesus sempre vai fazer antes do milagre. E uma delas é uma pergunta. Meu Deus. Ele vai fazer uma pergunta para você antes do milagre, porque quer ver o teu nível de compreensão, quer ver o teu nível de fé. Antes do milagre, além de ele fazer uma pergunta, ele também dá uma ordem: vai ali, vai lá, faça isso ou faça aquilo. Às vezes, quando algumas pessoas não obedecem a ordem, ele deixa de poder um grande milagre. Eu já vi muitos milagres, mas antes de ele me entregar o poder, a autoridade, eu tive que servir. Sério isso aqui. Deus está te ensinando, porque ele vai te entregar. Olha aqui para mim, meu irmão. Ministros de unção, de poder, de grande força profética, eles não são feitos dos dias para a noite. Talvez nesses dias nós estamos perdendo muito nisso. Eu vou dar um exemplo. Quem lembra que da década de 90, 2000, ainda por ali, que a gente tinha ministros proféticos em grande nível, como Napoleão Falcão, Gilmar Santos. Vocês lembram? Gesiel Gomes. Estão vivos, mas os ministérios deles estão descendo, não estão declive. Estão descendo porque Deus vai inserindo outros no cenário. Está entendendo isso? Olha aí. É servir ao seu tempo. Está entendendo isso? Então o ministério deles muda, porque isso é vento do Espírito. O vento sopra onde quer. Tem hora que o ministério muda, porque o vento muda do ministério. Está entendendo isso? Aleluia. Preciso te explicar isso. E esses homens que fazem a palavra de Deus trovejar, tu veja que é diferente a unção. Quem sabe aqui conhecer o ministério deles sabe o que eu estou falando. Eles faziam a palavra de Deus trovejar. Como que esses homens aparecem no cenário profético? É com tempo de preparação. E depois Deus insere eles. Nesse momento nós não estamos vendo muitos pregadores fazendo a palavra trovejar nesse grande nível, porque é uma mudança no cenário. E Deus está preparando alguns homens que estão escondidos, estão sem evidência, mas eles estão sendo preparados para a grande onda de mover espiritual. Aleluia! Toca no ombro de alguém que está do teu lado e fala para ele: você é alguém que Deus está preparando. Você é alguém que Deus está preparando. Abre a sútica. Abre, John Minério que faz. Nós somos a geração que queremos tudo rápido. Eu estou com pressa, porém o Espírito ainda está me levando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês séria. Jesus chamou 3 discípulos. São os camaradas que têm um segredo. Pastor é homem de segredo, ele ouve e guarda. Jesus chama eles, vai para o monte,
Transfiguração. Eles vê Jesus, Moisés e Elias. As duas maiores autoridades do Velho Testamento na área de poder, Moisés e Elias. Os caras são profetas em alta escala, de guerra, de batalha, generais de Deus. Eles estão numa conversa ali, a transfiguração, estão em dimensão física e dimensão espiritual. Jesus está transfigurado, eles ficam maravilhados, os discípulos. Quando termina aquilo, eles se voltam e diz: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Segundo Joséfo, a rainha chamada Mariana, anos depois, fez ali 3 templos ligados a essa visão. Mas a questão não era essa. Jesus estava mostrando, você não está entendendo nada. Às vezes nós estamos diante da revelação da visão e a gente ainda não entendeu. E naquele momento, Jesus poderia voltar também para o céu. Ele estava em estágio espiritual. Ele resolveu ficar. Às vezes, nós podemos até se safrar de certas situações. Mas se a gente resolver seguir aquilo que Deus quer, Ele vai honrar. Ele poderia se livrar da cruz, mas ele resolveu continuar em frente. E o caminho era a cruz. Paul Belemer disse em seu livro: seu destino é a cruz. Talvez alguns aqui, o teu destino está sendo a cruz. Deus está colocando o teu ego lá. E no seu destino é a cruz, aleluia. Você não poderá descer dela até que o Senhor te tire. Alguns estão descendo da cruz, sabe por quê? É vítima. Quer ser vítima o tempo todo. Alguns estão descendo da cruz, sabe por quê? Está se defendendo contra todo ataque. Falar de mim que é bater de frente. Falar de mim que é guerrear. Falar de mim que é ir para redes sociais. Falar de mim que é ir na casa bater. Falar de mim... Eita. Não, desça da cruz. Aleluia! Guarda o seu silêncio. Você vai falar quando Deus te dá a voz para falar. Aleluia! Meu Deus! Louvado é o teu nome. Às vezes no nosso chamado nós vamos passar o que Jesus passou. Estava no jardim. Os discípulos abriram porque os inimigos vieram. Haverá luta na tua vida que nem todos estarão perto. E tu falarás: Senhor, por quê? De uma rácia. O Senhor ainda está tratando o seu ego na cruz. Meu Deus. Oh, meu Deus. Levam Jesus à cruz, ele é crucificado, mas 3 dias depois ele levanta. Sexta-feira de dor, sábado do silêncio e domingo do triunfo. Todo crente tem isso. Todo crente tem isso. Meu Deus. A coisa mais difícil é pregar a palavra quando você está passando pelo sábado do silêncio. Está doendo, está difícil, você está querendo ficar calado, quieto, no silêncio, mas você tem que transmitir uma palavra de Deus para edificar os irmãos. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Mas fica tranquilo, daqui a pouco chegou o domingo. Roma não esperava, os sacerdotes não esperavam, aleluia, os políticos não esperavam, a escola sacerdotal, a receita não esperava, nem os herodianos, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os essênios, mas o céu estava esperando. Aleluia! Quando o céu olha para você, Paulo fala aos Coríntios, que nós somos colocados para eles como espetáculo. Sabe o que é isso? O anjo está vendo a guerra e ele sabe que a gente não está vendo a guerra, mas a gente está agindo por fé. Aí no nosso movimento de fé, os anjos batem palma e falam: como pode? Olha a maneira que ele e ela agiu. Eles ficam boca aberta. Espetáculo. Domingo do triunfo. Quando os discípulos encontram ele, fica maravilhado. Meu Deus. Meu Jesus. Aleluia. Energia Tem gente que não espera, meu irmão. Os inimigos não esperam. Os opositores não esperam. Os que falam demais não esperam. Nem os amigos esperam. Nem a família espera. Mas vai ter um triunfo aí extraordinário. Aleluia! Deléu e Tchoma. Glória a Deus. Eu preciso terminar essa palavra só te lembrando que você foi chamado para uma obra muito forte. Muito grande. E que o Senhor vai cumprir na sua vida o que Ele tem que cumprir. Pastor, como é isso? Ele está esticando a tua força, Ele está esticando a tua fé, Ele está esticando os seus dons, a sua autoridade, Ele está esticando às vezes a tua influência.
porque Ele vai cumprir uma grande obra em ti. A gente aqui que não sabe a dimensão que Deus vai levar. Tem gente aqui que não sabe o horizonte que Deus vai levar. Ah, meu Deus do céu. Sério isso aqui. Demente, Roma. Mas Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vem aqui, irmã Cristiane. Glória a Deus. Eu preciso amar pela tua vida. Eu vou levantar uma oração por você antes de ela louvar.